Olá pessoal, estamos aqui fazendo uma videoaula sobre aspectos importantes para a atuação do profissional de segurança e saúde do trabalho. Eu espero que seja muito útil para vocês. É um tempo que a gente não pode chegar muito perto, a gente não pode se ver, mas a gente pode imaginar as pessoas, pode tentar levar em conta o que elas estão pensando. Então sejam muito bem-vindos a esse momento de aprendizado, reciclagem, reflexão. Eu tenho a intenção de que, nesse momento, nós vamos partilhar um pouco e vou começar essa partilha com alguns agradecimentos. Primeiro, agradecer a Deus, tenha Ele a concepção que seja para cada um de nós, por estarmos aqui. Nós que lidamos com a vida e com a morte, ou estamos em formação para fazer isso, precisamos até para a qualidade daquilo que fazemos, mantermos viva a compreensão sobre a vida e seu valor. Muitos de nós gostariam de ter a vida de uma outra pessoa, uma multidão bem maior gostaria de ter as nossas vidas. Ao mesmo tempo, quero agradecer aos que me convidaram. É muito importante esse momento de partilha. Aliás, a palavra partilha deve seguir vocês na carreira de vocês. Vocês vão entender como é importante trocar com uma certa qualidade. E também agradecer a cada um de vocês, mesmo à distância, por esse momento, né? Nós não vamos concordar em todas as coisas, seria muito ruim que fosse isso. Mas voltando realmente à partilha, eu quero contar para vocês rapidamente uma historinha, né, de chineses. Então eles falam que se duas pessoas vêm andando por uma estrada, cada uma com um pão, e ao se encontrar e trocar os pães, cada um vai embora com um. Mas ao mesmo tempo, se duas pessoas vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrar e trocar as ideias, cada um vai embora com duas. Então, esse momento eu espero que seja assim, que a nossa troca de ideias possa contribuir para o nosso crescimento. Bom, eu me chamo Cosmo Palazzo de Moraes Júnior, eu tenho 59 anos, nasci no Rio de Janeiro, moro em São Bernardo do Campo. Eu divido a minha carreira profissional em dois momentos. Trabalhei em diversas organizações, entre elas a Consultora Brasil, a Copa Companhia de Papéis, a Volkswagen, a SMI, e de uns anos para cá venho me dedicando à consultoria, assessoria, auditoria, treinamentos, atuação sindical, etc. Ganhei uma porção de coisas na vida, participo de uma série de outras. Estou diretor de Ética e Cidadania do Sindicato dos Técnicos do Estado de São Paulo. Ganhei, como eu já disse, prêmio prevencionista do ano, mas as coisas que eu mais acredito e que devo compartilhar são crenças. Nós nunca vivemos um tempo com tanta informação, mas com pouca gente acreditando. Então, depois desses anos todos, eu quero compartilhar com vocês umas coisas que eu acredito. A primeira delas é que eu creio na utilidade daquilo que eu faço para a sociedade. Qualquer pessoa que não acredite nisso, que segurança do trabalho seja uma coisa útil para a sociedade, não deve estar nela. Então, não devemos falar, escrever, defender qualquer coisa que a gente não acredite. A segunda crença é que eu creio que é possível trabalho sem custos humanos significativos. Não é possível a gente imaginar que o trabalho tenha como subproduto o adoecimento e a morte de pessoas. Então nós temos que crer, especialmente nós que trabalhamos nessa área, que isso é possível de ser feito. A terceira crença, eu creio que as pessoas trabalhem para viver e não para morrer. No Brasil, a cultura do ato inseguro, a cultura do trabalhador que se machuca porque quer, predominou por muito tempo, e até hoje muitas pessoas trabalham com ela ainda, mas nós precisamos acreditar que ninguém acorda de madrugada para ir morrer no trabalho. Se alguma coisa está errada, nós precisamos pensar em como corrigir isso e não ter essas crenças. A quarta crença, eu creio que devemos rever nossos conceitos sobre fatalidade. O profissional de segurança do trabalho não pode pensar em sorte e azar, né? Nós precisamos entender que fatalidade é um nome bonito que nós damos para certas falhas. Então, como eu já disse uma vez, quem acredita em fatalidade, dificilmente aprende prevenção, até porque é mais fácil pôr a culpa no destino do que evoluir e tornar-se uma pessoa melhor. A quinta crença, eu creio que as pessoas não queiram matar, adoecer ou ferir trabalhadores. De um lado, as pessoas querem pôr a culpa no trabalhador quando ele se acidenta. Do outro, querem pôr a culpa no empregador quando o acidente ocorre. É muito simplório isso, né? Eu acho que dos dois lados as pessoas não sabem muito bem como praticar prevenção. A sexta crença é que eu creio que a ignorância e a falta de preparo para a prevenção precisa ser olhada mais de perto e em todos os níveis. Então essa crença complementa a anterior, né? A insegurança, para mim, é fruto de uma grande ignorância,
A palavra ignorância é muito pesada, mas ignorar quer dizer desconhecer alguma coisa. A sétima crença, eu creio que antes de trabalharmos prevenção nos locais de trabalho, precisamos cuidar disso no entorno dos mesmos. Ou seja, não existe uma pessoa segura apenas no trabalho. Nós temos que educar as pessoas para a prevenção em todos os momentos. E o dilema é que se de um lado os trabalhadores não querem morrer, do outro os patrões não querem matar, qual a razão de tantos acidentes no trabalho? E essa pergunta norteia a minha vida e a minha carreira, e ela que me faz querer todos os dias entender como as coisas acontecem. Bom, tudo isso pode parecer desanimador, mas é na verdade um grande estímulo, né? Se existem todas essas brechas, esses entendimentos a serem revistos, há trabalho por muito tempo e para muita gente. E eu espero, né, que vocês venham para essa área somar, para fazer uma prevenção mais pensada, mais entendida, né? E é por aí. Então vamos em frente. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e é uma pena que eu não vou ter as respostas presencialmente, é para onde quero ir? Então muitas pessoas, eu acho que raramente se perguntam na vida qual caminho querem fazer. E é aí que começa o problema. Independente de para onde eu quero ir, né, nós precisamos entender que qualquer anseio, desejo, sonho, objetivo, ele precisa de atitudes e movimentos para a gente fazer. Quando eu quero, por exemplo, fazer uma viagem, eu penso no roteiro, eu penso de onde eu vou sair, aonde eu vou parar, como eu vou chegar. É claro, embora seja tio, eu sei que existe o Waze, mas o Waze não substitui a inteligência humana nem aquilo que nós temos que fazer nos nossos planejamentos. Quando eu quero conquistar uma pessoa, de certa forma, a gente procura saber o que ela gosta, aonde ela vai, quando ela vai. E sabendo sobre a pessoa, procuramos agir para que possamos nos aproximar. É lógico que nos aproximando, eu não preciso explicar isso para vocês, eu acho que todo mundo aqui sabe direitinho como se faz essas coisas. Então, em relação ao futuro profissional, como é que a gente age, né? Alguns de vocês, daqui a alguns dias, um mês, estarão no mercado de trabalho. Eu tenho algumas perguntas a fazer a vocês. Infelizmente, mais uma vez, não vou poder ouvir as respostas. Mas eu tenho certeza que boa parte das respostas eu já sei. Então, quantos de vocês já se interessaram em dar uma olhada nos anúncios de emprego para técnicos de trabalho? A gente, quando quer entrar em algum lugar, nós temos que tentar saber que regras, o que se pede para fazer aquilo. É lógico que se eu deixo para fazer isso em cima da hora, eu vou ter problemas e atraso. Então é muito importante que aqueles que estão em formação, desde já se preocupem, né, em saber o que acontece, o que está se pedindo ali para poder trabalhar naquela direção. Quantos de vocês que já deram uma olhada de anúncios do mercado de trabalho, de emprego, pensaram no que podem melhorar o perfil para ter mais chances ao concorrer? Então, aqueles que pensam antes, aqueles que observam antes, aqueles que tentam ocupar as lacunas existentes entre o que ele é e o que se pede, certamente lá na frente vão ter diversas vantagens. Quantos de vocês que já pensaram em melhorar o perfil, fizeram um planejamento para que isso ocorra e vem executando o mesmo? Eu bem sei que essas três perguntas são bastante complicadas. Nas aulas presenciais eu digo às pessoas que ninguém vai ser um bom profissional vendo novela toda noite, que ninguém vai ser bom profissional vendo séries de televisão ao invés de estudar. Não, desculpe a tosse, não que a vida tenha que ser apenas para isso, mas quando a gente quer buscar alguma coisa, tem que buscar equilíbrio no tempo para poder saber onde a gente vai chegar e como vai chegar. Tenho aqui para mostrar para vocês, né, um perfil de uma vaga lá de Goiás, e é interessante, um lado aqui onde está a seta vermelha, né, que ele pede que a pessoa ideal para esse desafio seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa com senso de urgência. E muitas vezes as pessoas acham que o fato de saber fazer alguma coisa as torna profissionais. Mas o fato de saber fazer não quer dizer que se saiba fazer. Então comece a pensar o quanto as coisas que estão aí nessa coluna à direita do nosso vídeo são importantes e o quanto você se encaixa nisso. E a partir de hoje, quando você começar a observar anúncios de emprego para a profissão qual está se formando, comece a perceber se o seu perfil se encaixa realmente nela ou se você vai ter que mudar algumas coisas para isso. Então é importante que a gente pense, né, muito sobre o que fará a gente ter mais chance, a gente ser um melhor profissional,
a gente conseguir ter mais acesso ao mercado de trabalho. E eu dividi, lógico que não dá para esgotar o assunto, numa palestra, em 16 aspectos ou portas, como eu vou chamar, porque são portas abertas para um futuro, para que as pessoas possam ir buscar isso. E é isso que eu vou tratar com vocês. Aspecto número 1, entender o que é empregabilidade. Então, um conceito legal para a gente, né? Empregabilidade significa a capacidade que a pessoa tem para conquistar e manter um emprego. Então é importante, em primeiro lugar, se pensar nas duas coisas. Conquistar é muito importante, manter é mais ainda. Empregabilidade significa ter que conhecer as ferramentas que o mercado exige. Então, entre a escola e o mercado, existe um caminho a ser percorrido que pouca gente pensa nisso. Pouca gente pensa em aproximar as suas habilidades do perfil profissional exigido pelos novos tempos, né? E aumentar assim a sua chance de trabalhar. Empregabilidade é um termo extremamente dinâmico, né? E a lista de pré-requisitos necessários para ser desejado pelo mercado cresce continuamente. As chamadas competências essenciais vão se tornando mais amplas e mais complexas à medida que o tempo passa. Então, lá atrás, há muitos anos, os pais de vocês, eu e outras pessoas, nós tínhamos que aprender datilografia. Isso era muito importante, isso era muito interessante. Hoje, qualquer pessoa que não saiba mexer minimamente com meios de informática vai ter graves problemas no mercado de trabalho. Muita gente pensa que diploma é sinônimo de empregabilidade. Fiz um curso e eu vou estar empregado. E eu sempre pergunto, você contrataria um pedaço de papel para trabalhar em sua empresa? A gente leva para a empresa o conhecimento, a capacidade e habilidade de saber transformar problemas em soluções. E isso é muito mais do que um diploma, com certeza. O que são habilidades, o que são competências? O que faz um técnico de segurança do trabalho? Então, lá no CBO, né, diz que a gente elabora, participa da elaboração, implementa políticas, realiza auditorias, acompanhamentos, uma série de coisas. E bom seria que tudo isso surgisse do nada dentro de um mundo ideal. Mas tudo na vida tem sempre um mas. Na verdade, olha aí, a gente faz suporte, assessoria a pessoas, relaciona-se pelo telefone e por e-mail, fornece e recebe informações, elabora, seleciona e arquiva documentos, participa em reuniões e mais umas 517 coisas, especialmente essa última ali, mediar conflitos. E a pergunta é, quantos de nós estamos preparados para fazer tudo isso? Isso é tirar o conhecimento de dentro de cada um e passar para a aplicação. E é uma coisa que parece fácil, mas não é tão simples assim. Então, a habilidade é a capacidade de fazer algo bem feito e saber fazer algo. Competência é um conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes, valores e aptidões para melhor desempenho de várias atividades. É o saber fazer algo de maneira certa para um determinado momento, situação e lugar, unindo, utilizando e transferindo conhecimentos, recursos, habilidades e saberes para obter o melhor desempenho. Então é importante desenvolver habilidades para buscar a competência. Para realizarmos qualquer atividade ou trabalho, precisamos utilizar várias habilidades, sendo que algumas delas nós já temos. Outras, no entanto, necessitam ser aprendidas, aprimoradas, desenvolvidas. Conhecimento sem habilidade pode ser um grande problema e realmente é. Muita gente não consegue entrar no mercado de trabalho ou se manter no mercado de trabalho por não observar isso que nós acabamos de falar. Então, quais são as habilidades básicas para se trabalhar, não só na nossa hora, mas especialmente na nossa, que eu foquei aqui? Habilidades de comunicação, habilidades em resolver situações e problemas, habilidades de relacionamento, habilidades de planejamento e organização, habilidades de liderança, de criatividade, de trabalho em grupo, analítica, habilidades numéricas, e eu vou traduzir isso um pouquinho para vocês. Habilidade de comunicação é se eu me saio bem na relação com outras pessoas, diálogos, entrevistas e debates. Isso é uma coisa a ser trabalhada nesse 1 ano e meio, nesse tempo que falta para se formar. Organizar minhas ideias antes de falar e escrever.
Hoje muita gente fala, mas fala sem lógica. E dentro do mundo organizacional, o tempo é muito valioso. Então ninguém está ali para ouvir a tua história. A gente tem que saber comunicar. Habilidade para elaborar um texto com qualidade que ele possa ser compreendido. É impressionante como as pessoas são reprovadas em processos seletivos por não saber escrever. Então, muitas vezes a gente fala na formação que é muito importante o português, e a pessoa fala, poxa, mas eu vou ser técnico de segurança. Pois é, mas a maioria das vezes o seu diretor, o seu gerente, só vai te conhecer através do seu texto. E se ele não for bom, você vai ter complicação. Ouvir as pessoas com atenção e compreender o que elas dizem. Essa é uma habilidade essencial para a segurança do trabalho, porque o trabalhador muitas vezes ele não é ouvido. E na fala do trabalhador tem todo um conteúdo de importância para a gente trabalhar. A habilidade de falar em público, segurança do trabalho, parte das vezes é treinamento, é convencimento, é DDS. Então, se você não fala bem, se você é uma pessoa, tem que praticar, isso também se aprende. O uso de tom de voz adequado para cada tipo de comunicação. Né? Então, hoje é muito bonito falar alto, né? Mas perceber o retorno quando me comunico, o tal do feedback. Então, a gente fala e esquece que falar não é comunicação. A comunicação é emitir, o outro receber, devolver ou interpretar. É muito importante aprender isso, né? A escutatória. Entender a importância dos gestos na comunicação. Então, quando a gente vai falar, existe uma série de gestos que são importantes para o convencimento. Habilidade de resolver situações e problemas. Eu tenho foco na direção das soluções. Vale muito um profissional que tenha a direção e a visão de que ele é pago para solucionar problema e não para ficar patinando com eles. Isso também se aprende. Analise toda a situação e as causas. Estudo o problema, procuro pensar em mais uma maneira para resolver, comparo situações, ouço pessoas especializadas ou experientes, dedico-me e priorizo. Então a gente tem que saber priorizar, o famoso senso de urgência que tem lá atrás, em parte quer dizer a priorização. Você vai estar diante de muitos problemas e vai ter que escolher qual deles você quer resolver primeiro. Habilidade de relacionamento. Ouvir e respeitar a opinião dos outros. Muita gente faz um curso técnico e acha que se formou rei. Muito pelo contrário. Conhecimento deve nos fazer a ouvir as pessoas. Respeitar as diferenças. Deixar que os outros falem. Pensar no grupo antes de pensar em mim. Dedicar tempo aos relacionamentos. Saber somar, né? E não competir o tempo todo. Colocar-se no lugar do outro, né? Hoje em dia a empatia está muito na moda. É muito importante a gente estudar o que é empatia e aprender a praticá-la. E especialmente também entender os papéis sociais. Em dado momento, dentro de uma organização, pessoas agem de uma forma porque estão cumprindo um papel social. E a gente tem que contornar aquilo, saber aquele momento e trabalhar para lá na frente encontrar soluções. Habilidade de planejamento e organização. Eu sei planejar um trabalho. E olha, pouca gente sabe em segurança do trabalho. Mais uma vez, eu sei priorizar. Eu sei definir objetivos e cumpri-los. Eu sei organizar meu tempo. Organização não é lugar para a gente ter uma babá tomando conta da gente, né? Eu cumpro prazos, eu avalio minhas atividades, eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa pontual. E as habilidades de liderança. Eu sei incentivar pessoas. Prevenção, parte dela é motivação e incentivo, né? Eu sei organizar pessoas em torno de uma causa ou assunto. Eu assumo situações, eu assumo responsabilidades. Eu sou um exemplo, eu organizo meios e caminhos, eu agrego pessoas, eu reconheço o trabalho dos demais. Então, isso tudo ele faz parte de um conjunto muito importante que vai formar um profissional. Quando você olha uma pessoa trabalhando, você não olha dentro para ver o conhecimento que ele tem, mas isso vai chegar até você o quanto essa pessoa for capaz de demonstrar através das suas habilidades o que ela é capaz de fazer, né? Isso se aprende. Então, nesse tempo que vocês estão em formação, paralelamente, olhe essas habilidades e tente desenvolver o máximo possível as que vocês puderem. Bom, aqui tem uns pequenos toques também, né?
que a gente precisa lembrar. Desenvolvam também uma informática útil. Hoje em dia, muita gente sabe muita coisa sobre informática. Infelizmente, alguns conhecimentos eles não são muito úteis ao mundo cooperativo. Você não vai jogar, por exemplo, lá dentro, não vai fazer uma série de coisas. E também um linguajar de adulto urbano. Então, coisas como nós fumos, eu te falei para você, nós damos um jeito, nós acha, a gente somos. Eu quero arrumar uma boca aqui nessa empresa, elas não farão muito bem para você. A gente tem que fazer a transição. A formação ela tem que trazer, junto com a evolução do conhecimento técnico, também uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, capaz de se integrar em alguns ambientes. Também uma dicasinha aqui para acabar esse pequeno capítulo aqui, quando você for procurar emprego, se supere nos seus hábitos sociais. Muita gente, e a gente acompanha o processo de seleção, vai procurar emprego de bermuda, com camiseta sem manga, de chinelo, boné, mini saia, sapato sujo, shortinho, bijuteria chamativa. Outros vão com maquiagem exagerada, cabelo mal cortado, cabelo sujo, unha suja, cheiro de bebida, excesso de perfume, enfim, a ausência de desodorante. Então esse primeiro momento diz muito respeito a isso, né? Cuidado para não roer unha, limpar o nariz, enfim, coisas que certamente eu acho que as pessoas vão pensar nesse momento de transição entre ser alguém e ser um profissional que pode conviver dentro de uma organização. O segundo aspecto é ter a dimensão do que de fato é segurança e saúde no trabalho. Muita gente olha para segurança do trabalho com romantismo, com folclore, mas segurança do trabalho é uma área muito séria, né? É uma área muito tensa e complicada. E se você chegar até ela sem ter noção de onde você está pisando, certamente você vai ter problema. Então, aqueles que chegaram até essa área apenas por causa de um piso salarial, né? A gente não pode imaginar que alguém ganhe um pouquinho mais se não tem algum problema maior para ser resolvido. Então, ou a gente muda essa mentalidade, ou a gente vai sofrer. Nós estamos falando de uma área que custa ao Brasil de 70 a 80 bilhões de reais por ano. Mata, na mais otimista das fontes, 3 mil pessoas por ano. Tem implicações na justiça e mexe com produtividade. Então, para mexer com isso, eu tenho que ter maturidade e compreensão da onde eu estou pisando, do que eu estou fazendo. E eu espero que vocês pensem nisso desde o começo, antes de chegar à área. Não é para qualquer um realmente essa área. Saber compreender o que faz o profissional de segurança do trabalho. Então, lá na NR4, nessa que está vigente, eu acho que isso não vai mudar, é papel dos profissionais de segurança do trabalho promover a saúde e proteger a integridade do local de trabalho. Então, promover é preparar o outro. Se você pegar nas atribuições do SES, você vai ver que boa parte delas, 25%, 30%, são de educação, de formação, transmissão de conhecimento, transferência de conhecimento para as pessoas, né? Entender o que é saúde. Então, há um conceito de eu vou evitar acidentes, mas um ser humano é mais do que 5 dedos, 10 dedos, do que partes. Então, quando nós falamos lá em cima, é promover a saúde, que é o estado completo do bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. E o que é proteger, né? Agir para que as pessoas não tenham problemas. Uma coisa importante de falar é que quando nós falamos em saúde, logo as pessoas pensam em profissionais de roupa branca, médicos, enfermeiros, né, que aliás estão aí na frente da Covid-19. Mas cabe a esses a manutenção e restauração da saúde. A nós cabe o momento verde ali, que é a prevenção. Então o assunto é muito sério, né? Vamos lembrar sempre que saúde é uma coisa muito mais ampla do que a gente pensa no Brasil e que o local de trabalho deve ser trabalhado, dimensionado para não atingir a saúde das pessoas. O aspecto 4 é conhecer a legislação e observar cenários. Impressionante, né? As pessoas pensam apenas na portaria 3214, como se a nossa área estivesse restrita apenas a ela. Então nós precisamos dar uma valorizada nisso, né? Nós precisamos pensar que aquilo são as guias básicas, as referências básicas para isso, né? Então nós temos que saber o que se aplica à organização onde nós estamos trabalhando e saber transferir, informar as pessoas
em relação a isso. Então nós precisamos pensar em normas do trabalho, em normas da previdência, em direito civil e penal, né? As normas de trabalho como normas de prevenção, as normas regulamentadoras, elas são essencialmente de prevenção, definem requisitos e práticas para que os acidentes e as doenças não ocorram. As da previdência, para minimizar as consequências, caso as primeiras ele fale, e as de reparação. Nós temos que entender minimamente isso. Então, um bom técnico de segurança, ele sabe onde está a questão de segurança na Constituição, ele entende a questão da CLT, ele vai lá na Previdência, que aliás é onde está a definição do acidente de trabalho, ele conhece portarias, conhece acordos, convenções da OIT, acordos coletivos de trabalho, convenções coletivas de trabalho, instituições técnicas de bombeiro, legislação estadual, municipal, jurisprudência e por aí vai. E isso se atualiza toda semana em algum aspecto ou outro. Então é muito importante que o profissional tenha essa atenção. E dentro disso observar cenários. Via de regra, o técnico de segurança trabalha sozinho dentro de uma empresa na área de segurança. E é ele que analisa, ele que observa tendências. E por isso que é importante ler jornais, revistas, estar em grupos profissionais, usar a internet boa parte do tempo para a gente fazer o bom uso de buscar informações novas, estar atualizado e manter a empresa atualizada. O quinto aspecto, compreender a legislação. Então eu sempre digo que uma pessoa comum lê a legislação. Um profissional lê, interpreta, compreende o porquê e aplica. Uma pessoa comum sabe o que deve cumprir. Um profissional sabe o porquê daquilo deve ser cumprido e conhece a finalidade técnica. Ter lido uma norma ou mesmo sabê-la de cor, tem muita gente que sabe. Sem interpretar sua finalidade, não faz de ninguém um profissional. Eu acho que isso aqui é um ponto muito decisivo, né? Entre o aspirante e o profissional. A interpretação. Então a gente precisa, né, entender. Eu vejo muito profissional de segurança falando besteira sobre legislação. Por que tem isso? Por que tem aquilo? Se você não entende, não fale sobre aquilo. Se você acha que tem alguma coisa errada, procure estudar. E eu já disse, né? Ler norma, qualquer pessoa alfabetizada pode ler. Interpretar e transformar em prática é coisa de especialista. Ser especialista é um caminho que um profissional deve trilhar. Então, muito cuidado com isso. E o sexto aspecto é conhecer as práticas prevencionistas de gestão. Então, é muito legal. Muita gente conhece as normas, mas não sabe o que fazer com elas, né? Então, um bom profissional de segurança do trabalho, ele sabe detectar perigos e riscos. Então, ele sabe olhar uma norma e sabe aonde está o que a norma se refere dentro do local do trabalho. Mas ele também sabe o que fazer para controlar. Então, ele sabe lidar com planos, programas, gerenciamento, análise. Ele sabe fazer muito bem uma inspeção, uma lista de verificação, uma permissão de trabalho. E não apenas como formalidade. Porque qualquer coisa dessa feita com formalidade, ela não tem vida, ela custa dinheiro e não serve para nada. Então eu preciso saber por que eu estou aplicando uma expressão, por que eu estou restringindo o trabalho e a permissão de trabalho, saber explicar para os outros e saber para mim também, para que eu possa agir. O profissional que interessa é aquele que reconhece problemas, mas sabe prescrever remédios certos. O problema é, a solução pode ser simplesmente copiar a solução dos outros engessa. E é isso que faz assim, o nosso trabalho muito pesado em alguns lugares. Então, se você sabe interpretar e compreender o problema e conhece soluções, você vai ser um bom profissional. O aspecto número 7 é saber reconhecer perigos e riscos. E é interessante esse aspecto porque nenhum profissional dentro do nosso país certamente tem mais visão aguçada para reconhecer do que o profissional de segurança do trabalho. E se for diferente disso, alguma coisa está errada. Nós somos aquelas pessoas que mesmo na vida social olhamos para as coisas, identificamos lá o perigo, o risco e tomamos nossas providências. Só tem uma coisa que é interessante. A formação nos ensina o que é perigo e risco. Mas só a informação, ou seja, o que eu vou estudar depois sobre o ramo específico onde eu vou trabalhar, que vai me ajudar muito a entender que tipo de perigo e risco tem na atividade que eu vou. Então isso é um processo contínuo, né? Senão a pessoa se perde totalmente daquilo que ela está fazendo. Né? Eu vou passar isso aqui rapidamente.
Aspecto número 8. Saber transformar legislação em práticas gerenciais. Olha que bacana isso, né? A gente pode conhecer legislação, mas ficar enviando e-mail, cartinha, memorando para as pessoas só vai encher, só atormenta, cansa realmente. Então, o bom profissional de segurança do trabalho, ele sabe transformar item de legislação em práticas gerenciais. Ou seja, pegar a norma e transformar através de procedimentos, de práticas, em coisas que as pessoas possam praticar no dia a dia. As pessoas não precisam conhecer a legislação, até porque elas não vão conhecer. Elas não vão se interessar. Mas elas têm que saber o que é preciso que elas façam para que a legislação seja efetivamente cumprida. Então, desenhar, fazer um modelo de gestão limpa à empresa através de procedimentos, lista de verificação, autoinspeção, programas, treinamentos, isso é papel de profissional de nível técnico, né? Pensar a prevenção e transformá-la em práticas que as pessoas possam fazer. O aspecto número 9, saber planejar a prevenção e a proteção. Então, a gente tem que fazer aquelas mesmas práticas gerenciais, trabalhar a implantação conforme o local, treinando, preparando, mudando. Então, aquilo que a gente desenhar, aquilo que a gente preparar, nós temos que agir, Hoje eu vejo muita gente, eu sou o gestor de tal assunto. Verdade, o gestor planeja, mas ele trabalha na implementação. Ele não fica esperando apenas que as pessoas façam as coisas, ele as apoia para que elas consigam fazer o que é preciso. O aspecto número 10, saber implementar a prevenção. Então, embora o SST, Segurança do Trabalho, seja lei, é direito das pessoas, dentro das suas organizações, agirem como elas querem. Então não basta acharmos que é bom e necessário ou mesmo que obrigatório, até porque obrigatório no Brasil acaba sendo uma coisa complicada. Então nós precisamos trabalhar na fase de convencer e preparar pessoas. Isso não se faz da noite para o dia, isso não faz de uma hora para outra, isso não se faz empurrando garganta abaixo, mas isso se faz usando aquelas habilidades que nós falamos lá atrás. Então nós precisamos saber priorizar para que a segurança se agregue ao processo e não pare. Infantilidade, a imaturidade, achar que uma coisa é mais importante que a outra. As duas devem estar integradas. Nós devemos ter inteligência e conteúdo suficiente para que essa integração traga resultados. Nós precisamos planejar a partir da ótica dos demais o que é mais oportuno, quando e por quê. É só assim que a gente consegue levar a prevenção para os locais de trabalho. Fora isso, é só conflito, bravatas, conversas de heroísmo, que não vão levar para lugar nenhum. O aspecto número 11, saber mensurar a prevenção. Então é uma coisa muito interessante do conceito da qualidade, A gente não consegue mudar aquilo que a gente não mede, não afere. Em prevenção tem muito disso. A gente fica entre muito que tem de muito errado, mas a gente não consegue medir o progresso. Então nós precisamos trabalhar com indicadores da prevenção. É muito importante desde a formação pensar nisso. Porque no mundo corporativo, indicadores são interessantíssimos, Você vai para uma reunião, não é para dizer que está tudo bem ou tudo mal, mas mostrar, através de gráficos, tendências do que evoluiu, o que não evoluiu. Então, conhecer indicadores, quais você vai adotar, o que você quer medir, Adotar indicadores também para trabalhar com números, não ficar apontando pessoas. Isso é um costume muito antigo. Fulano errou. Sempre que você agir assim numa reunião, você vai colecionar inimigos. E a segurança do trabalho já tem alguns naturais, já não precisa de mais, Definir como avaliar a evolução. Então é importante aprender sobre isso, nesse momento. Aspecto número 12. Saber treinar, instruir e preparar pessoas. Bom, no meu conceito de vida, no meu conceito para a área, a ignorância é um ponto importante. Então, para mim, certamente, treinar, instruir e preparar pessoas é um remédio, é uma ferramenta para isso. A gente não pode entender, isso é uma cultura muito forte, que treinamento é uma formalidade. Treinamento é uma oportunidade de mudar pessoas e situações. Mas ele precisa ter qualidade para isso. Eu preciso ter consistência naquilo que eu falo, eu preciso ter vivência naquilo que eu falo e, muito especialmente, ter respeito com as pessoas que eu falo. Porque elas estão ali, elas estão sobrevivendo, elas trabalham naquilo, Nós não podemos pensar
que eu vou transferir um pedaço de norma e vou ser a mortadela da festa. Não é isso. Não basta transferir coisas para as pessoas sem prepará-las. Então, cada ato, cada coisa em segurança do trabalho, por mais simples que pareça para você, nem sempre é simples para os outros. O óbvio mata muito. Não basta apenas informar sem entender a importância. É preciso a gente contextualizar aonde aquilo entra na vida das pessoas. Nós estamos lidando geralmente com adultos, pessoas sofridas, com história de vida, pessoas que muitas e muitas vezes em treinamentos ouvem coisas que não agregam valor nenhum, e se nós fizermos igual, vai dar na mesma coisa. Trabalhar com a ideia de que medo não assusta. Medo não educa, medo assusta. Então a gente vê treinamentos por aí que as pessoas vão lá e fazem um festival de sangue, né? Uma coisa é importante, eu posso morrer de medo, mas se ninguém me ensinar como fazer direito e diferente, e essa é a finalidade do treinamento, vai continuar a mesma coisa. Então a gente precisa explicar para as pessoas por que ele está falando aquilo, aonde aquilo pega, né? Dizer o que não pode simplesmente não muda nada. Ensinar como se faz prevenção. Então, a história do é proibido, tal. O que é permitido e como é que se faz o permitido? Então, nós precisamos pensar muitas vezes nessas coisas, muitas vezes como é que a gente vai dimensionar isso para que a gente saiba exatamente o que é bom e o que é ruim. Aqui tem uma brincadeira, né, sobre treinamento, que são as mães nos preparando, né? Desde cedo a gente tem essa questão de instrução, né? Então, como as pessoas nos falam as coisas, né? As mães nos ensinam a valorizar o sorriso. Me respondo de novo que te arrependo dos dentes. Elas nos ensinam a ter fé. É melhor você começar a rezar para essa mancha sair do sofá. Elas nos ensinam a valorizar, a ter motivação. Continue chorando que eu vou te dar um bom motivo para chorar. Nos ensina a contradição, fecha a boca e come. E muitas vezes a gente vê treinamentos de segurança que parecem muito com isso. Nos ensinam a ter paciência, calma, quando chegarmos em casa você vai ver. Nos ensinam a ter raciocínio lógico. Se você cair dessa árvore, você vai quebrar o pescoço e eu vou te dar uma surra. Bacana, né? Porque se você quebrar o pescoço, a surra não vai te dizer nada, com certeza. Te ensino a dar o valor da solidariedade. Se você não juntar todos os brinquedos, vou te dar tudo aos pobres. Te ensino genética, você é um traste igual ao seu pai. Nos ensinam a ter inveja. Há milhões de crianças que queriam ter uma mãe como eu. E muitas vezes, muita gente queria trabalhar aqui. Todo mundo quer trabalhar ali. Ensine que as pessoas vão fazer direito. E nos ensinam sempre a ouvir uma segunda opinião. Peça para o seu pai. Você quer sair, ficar um para o outro, então a gente vai trabalhando dessa forma. Aspecto número 13. Saber negociar e mediar conflitos. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Por melhor que seja a sua ideia, por mais obrigatória que ela seja, ela vai depender de pessoas, aprovação e apoio. O processo negocial ele é sempre essencial para o profissional de segurança do trabalho. Mediar conflitos demonstra maturidade e leva as pessoas à cooperação. Trabalhar pela ideia, não pela vontade e vaidade pessoal. Ser a pessoa que agrada e não a pessoa que agride. Gente, nesse slide aqui tem uma história, né? Então é importante que desde já a gente aprenda o processo de negociação. Aí pela internet tem diversas apostilas de processo de negociação de conflitos, uma série de coisas que com uma boa leitura e uma boa vontade você começa a mudar o seu comportamento e torna-se ser um profissional que vai agregar muito. E isso é essencial para o sucesso da segurança e saúde do trabalho. Aspecto número 14. Saber priorizar e zelar. Senso de urgência. Isso é muito legal, né? Quando você se vê diante de um monte de problemas, de um monte de documentos, você sai correndo que nem uma vaca louca. Se não tiver alguém para te orientar, e o pior, tudo vai ficar pela metade, tudo vai dar problema e um dia você vai perder seu emprego. Então a gente precisa pensar e cuidar, fazer uma listinha num pedacinho de papel para que as coisas essenciais sejam mantidas e feitas. Cuidar das condições mínimas de segurança e saúde, né? Cuidar para que a documentação legal seja mantida. Papel não é importante, eu sou um técnico de chão. Você vai ser um técnico de rua o dia que bater uma fiscalização, uma auditoria, se a documentação não estiver adequada. E ter uma visão que aquilo que mata, mutila e adoece deve ser priorizado e cuidado de maneira muito especial. Ok?
Os trabalhos que impliquem risco de morte precisam ser controlados por sistemas vivos. Eu penso assim, não aceito que seja diferente. Aspecto número 15. Saber o que compreendem e fazem as demais pessoas. Uma coisa legal, a gente quer que as pessoas pratiquem a prevenção. Mas elas vão aprender isso aonde? Então, um bom profissional, ele conhece a estrutura e o que cada componente dela faz. E assim consegue ir vendo a oportunidade de inserção das práticas de prevenção de forma equilibrada que todos contribuam para a prevenção. O que faz compra? O que ela precisa saber de SST? O que faz a portaria? O que ela precisa fazer para SST? Além disso, entende os espaços demais profissionais internos ou não para trabalhar também. Então, essa transferência, ela vai ser ao longo do tempo. Um PPRA bem feito, por exemplo, o PPRA ainda existe, graças a Deus, ele lá no seu cronograma de ações, ele deve definir ações para todos os demais responsáveis. E junto com a definição de ações, deve definir treinamentos, preparo para que a pessoa faça aquilo. E isso não acontece. Isso não acontece em quase lugar nenhum. Então a gente encontra empresas, até empresas certificadas, matriz de responsabilidade e atribuições, mas as pessoas não são preparadas. E segurança do trabalho não é uma coisa natural para as pessoas. Não se aprende na maioria dos cursos, qualquer coisa que seja útil para a prevenção de acidentes. Então é papel nosso ao longo do tempo ir fazendo essa transferência e esse preparo. Aspecto número 16, e com certeza o mais importante deles, saber o que é gente. Você pode saber tudo sobre legislação, você pode saber tudo sobre gestão e ferramentas, você pode saber tudo sobre treinamento, tudo sobre negociação, mas jamais pode esquecer que do outro lado tem gente. E essa tal de gente que é a graça da vida, ela traz problemas. Não adianta empurrar, tem que ajeitar. Pessoas têm valores, cultura, medos, experiências, anseios, verdades, credos, imagem, realidade, poder. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Leva um certo tempo, às vezes, porque a necessidade de fazer as coisas, mas entender o outro, a sua diferença, é um atalho para se fazer uma prevenção melhor. Então, soluções padronizadas de segurança do trabalho, elas tendem a dar problema, porque os ambientes têm uma variedade imensa de pessoas, com tudo isso que está escrito aí, valores, cultura, e vai por aí afora. Segurança é vida, vida é coisa boa, então por qual razão esta pessoa causa problemas? E aí entra uma pergunta legal, pode estar nele, pode estar em você, pode estar no sistema. Essa pergunta ela deve sempre basear, antes da gente sair para cima das pessoas, antes de querer punir as pessoas, antes de querer qualquer coisa, o importante é resgatar as pessoas para a prevenção. E com essas perguntas você consegue fazer isso basicamente. Ele já dizia, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas a tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E esse talvez seja um dos maiores segredos de uma prevenção bem feita, né? Uma conversa horizontal, uma troca de informações, não uma imposição de informações, refazer o que a pessoa tem dentro dela para trabalhar. Pessoas não são máquinas, pessoas não são números, pessoas não são placas. Tem dores, tem problemas, tem limitações, tem dificuldades, e se você acuá-las, elas simplesmente vão sair por cima de você, elas simplesmente vão se opor a você. Então é importante, para não se perder o caminho, que a gente saiba trabalhar dessa forma. Bom, antes de ir embora, eu quero fazer uns convites para vocês. Pessoal que é interativo, nós temos lá uma página no Facebook, entre lá se quiserem interagir. Nós temos também uma página chamada Consciência Prevencionista, onde todos os dias nós postamos vagas, notícias. Lembra que eu falei lá atrás que é importante conhecer notícias? Nós temos também no LinkedIn em relação a emprego, todos os dias colocamos vagas por lá. E temos o bom e antigo grupo SESB, que tem mais de 20 anos lá no Yahoo. É um grupo de troca pesada de materiais, muitos anexos, que eu recomendo às pessoas depois que procurem por lá se quiserem entrar ou falem comigo. Obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez eu lamento que não tenha sido presencialmente. Obrigado por estarem na prevenção. Que Deus abençoe ricamente a formação de vocês e a atuação, porque zelar pela vida é lícito e é bom. Um abraço a todos, sucesso para o evento de vocês.